Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo. E nós vamos dar continuidade à nossa série Eu Creio. Nós estamos aí semana após semana estudando temas bíblicos que são fundamentais para a fé cristã. E hoje nós vamos estudar um tema que tem tudo a ver comigo e com você. Vamos falar sobre a natureza humana. Como era a natureza humana, como ela é hoje e como ela pode se tornar ou voltar a ser com a graça de Cristo e com a volta de Jesus. Então, o tema hoje tem muito a nos dizer e talvez faça você entender muita coisa que acontece na sua vida e que você não entendia. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos falar mal de nós, ok? Você está preparado para falar mal de você mesmo? Porque a gente vai falar sobre a nossa natureza humana, que infelizmente hoje é uma natureza má, mas nem sempre foi assim. E eu quero convidar você a acompanhar os nossos programas no YouTube. Nós temos um canal no YouTube lá, que é youtube.com/bibliafácil. E também temos na plataforma de streaming oficial aqui da Novo Tempo, que é o ntplay.com/bibliafácil. E também tem a nossa rede social, o nosso Instagram, @bibliafácil. E se por acaso você quer participar aqui do Bíblia Fácil, né, aqui no cenário conosco, é só você entrar lá no site novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Aí você vai fazer um cadastro, vamos pedir um vídeo seu, e aí você ora e quem sabe Deus escolhe você para estar aqui conosco, tá bom? Deixa eu pegar aqui o meu apresentador de slides e a gente vai conhecer o tema de hoje, que é exatamente sobre a natureza humana. E para a gente estudar a Bíblia sobre esse tema, nós vamos orar mais uma vez. Vamos orar? Senhor, nós vamos estudar hoje a respeito da tragédia que aconteceu com os seres humanos após o pecado. Como ficou a nossa natureza? Por causa dessa natureza que a gente faz tanta coisa ruim, Senhor Deus, mas nós queremos compreender hoje o que a Bíblia diz sobre isso e compreender qual a solução que o Senhor deu para esse problema. Pedimos a Tua companhia, que o Teu Santo Espírito esteja com a nossa mente, nos ajudando a nos concentrarmos aqui no nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar o nosso estudo de hoje lendo um texto bíblico que está lá em Romanos capítulo 7. Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 7. Paulo está falando a respeito das lutas que ele tinha enquanto ser humano, enquanto cristão. E tem um trecho aqui que retrata muito bem a luta de Paulo e talvez a sua luta e a minha luta também. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14. Olha o que ele vai falando. Paulo está falando aqui no capítulo 7 sobre a lei, o pecado, e agora ele fala sobre a luta dele. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Veja a luta de Paulo. E talvez você estava lendo aí, dizendo assim, opa, peraí, podia ser eu que está escrito, sou eu que está aqui, né? Mas eu digo para vocês também, sou eu que estou aqui e todos os seres humanos. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela nos leva a viver essa luta. A luta entre o que nós sabemos que devemos fazer e aquilo que a gente efetivamente faz. Agora veja uma coisa. Essa luta interna, em vez de ser uma coisa ruim, ela é muito boa. Por quê? Porque o maior símbolo da conversão de uma pessoa é essa luta interna. O que acontece quando a gente se converte a Cristo? Ele coloca em nós a natureza divina que nós não temos, que nós perdemos quando o pecado entrou. Então, uma pessoa não convertida, ela não tem essa luta. Escutem bem, uma pessoa não convertida, ela não tem essa luta. Por quê? Porque dentro dela só tem a natureza humana.
só a natureza caída. Então uma pessoa não convertida faz o mal, comete pecados e não sente nada. Por quê? Porque não tem a outra natureza que nós só ganhamos com a conversão, dizendo assim, está errado isso aí, e não tem essa luta. Então, se você tem essa luta, glorifique a Deus, porque é sinal de que houve conversão e que está havendo conversão dentro de você. Por quê? Porque a partir da conversão tem a natureza humana contra a natureza divina dentro de você. Tem um pregador muito famoso na igreja, o pastor Alejandro Bulhon, e ele tinha uma metáfora que eu gosto muito, que é a metáfora dos 2 leões, né? Ele dizia que dentro de nós moram 2 leões e você precisa alimentar os 2 ou alimentar apenas um para que um prevaleça sobre o outro. Um leão é a natureza humana, outro leão é a natureza divina. E o leão melhor alimentado vai ser aquele que vai ganhar a luta. Porque na vida de Paulo, embora ele tivesse essa luta que nós acabamos de ler, nós sabemos que a natureza espiritual ganhou. No final da vida ele diz, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, como é que a gente faz para que a nossa natureza não prevaleça? A gente alimenta mais o leão da natureza divina e deixa o outro morrer de fome. E aí a gente sabe como fazer isso, né? Estudo da Bíblia, oração, cuidado com o que a gente coloca na nossa cabeça, o que a gente assiste, lê, ouve. Mas essa é a nossa luta. E se você tem essa luta, é um bom sinal. Se você de casa tem essa luta dentro de você, é um bom sinal, é sinal de que você tem um pouco do Espírito dentro de você, você já conhece a palavra e que você está lutando para fazer o bem. Agora, como é que essa natureza chegou a nós, né? O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Nós já lemos isso na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1. E quando Deus nos criou, Ele nos criou à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança, ela abrange tudo o que diz respeito ao homem. Aqui o texto, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, né? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando a Bíblia fala da imagem de Deus, não está falando apenas da questão física, está falando também da questão moral e da questão emocional. Nós fomos criados capazes de amar, fomos criados capazes de cuidar, assim como Deus ama e cuida. Fomos criados para fazer o bem, fomos criados para sermos moralmente corretos, assim como Deus é. A imagem de Deus, quando nós fomos criados à imagem dele, essa imagem dizia respeito ao homem integral, porque nós somos, a palavra que a gente usa tecnicamente é holístico, né? Essa palavra hoje ficou um pouco, às vezes deturpada, mas holístico na Bíblia é completo. A gente não tem assim uma separação, a gente faz didaticamente, a gente diz assim, olha, essa é a minha vida sentimental, a minha vida moral, a minha vida física, né? Didaticamente a gente fala assim, mas dá para separar as coisas? Dá para você dizer assim, não, agora eu vou tratar só da minha vida espiritual. Não dá, por quê? Porque a sua vida física às vezes afeta a sua vida espiritual. A sua vida emocional às vezes afeta a sua vida física. E a gente vê muito isso hoje, né? As doenças emocionais sendo somatizadas, né? Ou afetando o corpo da gente. Deus nos criou completamente integrados. Por isso que a gente precisa cuidar das 3 áreas da nossa vida, a alma física, a área física, mental e espiritual. Então, quando Deus nos criou, quando Ele nos fez a sua imagem, Ele fez essa imagem completa. Mas aí o que foi que aconteceu? Quando Deus nos criou, veio a nossa vida e veio a possibilidade da gente escolher ficar com Ele ou não. Porque Deus não criou robôs. Se Deus tivesse criado gente programada para obedecer, aí nunca teria acontecido o pecado. Mas quando Deus criou, qualquer dos seres que Ele criou, dos seres inteligentes, Ele criou com liberdade. Por isso que a gente tem, por exemplo, um anjo caindo, como Satanás e a terça parte. Se eu não me engano, na semana que vem a gente vai falar sobre o grande conflito e vamos ver como foi essa queda de Satanás. Mas Deus criou anjos livres, 100% livres, criou os seres humanos 100% livres. Por isso que o ser humano tinha a possibilidade de pecar. Porque se Deus não tivesse dado essa possibilidade, não poderia ter liberdade. E vejam,
Só existe amor onde existe liberdade. Você pode ficar junto de uma pessoa por obrigação? Olha lá, ficar junto de uma pessoa por obrigação, pode ou não pode? Pode. Alguém pode te obrigar a ficar perto dela. Mas você pode amar uma pessoa por obrigação? Não. Aí você não ama por obrigação. Você até fica junto, mas amar é outra coisa. Só há amor onde há liberdade. E como o reino de Deus é um reino de amor, tinha que ter liberdade. Então um dia estavam lá Adão e Eva no paraíso, no Éden, e eles acabaram caindo. Paulo, em Romanos, descreve assim, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a gente não morre hoje simplesmente por causa do pecado de Adão e Eva. Porque a gente poderia dizer assim: poxa, eu não tenho culpa nenhuma, eu vou morrer porque Adão e Eva pecaram. Mas quando a gente olha para a gente mesmo, a gente vê que não é bem assim, né? Porque eles pecaram, o pecado entrou no mundo, mas todo dia a gente escolhe pecar. Né? E eu faço votos que todo dia seja um pouco menos. Mas a gente erra, a gente peca. A gente não morre apenas por causa do pecado de Adão e Eva. A gente morre por causa do nosso pecado. Então, quando aconteceu a queda, o homem passou a ser um pecador. E a natureza humana passou a ser uma natureza pecaminosa. Adão e Eva foram criados perfeitos, mas se tornaram transgressores. A Bíblia afirma que Deus não foi o criador do mal. Ele odeia o pecado, como está lá em Salmos 5:4 e 11:5. Deus poderia ter evitado o surgimento do pecado, criando robôs sem liberdade ao invés de humanos. Mas aí não seria justo, né? Imagine que Deus tivesse criado, na sua soberania, apenas aqueles que fossem programados para não pecar. Bem, só ele saberia disso, mas isso iria contra a sua própria natureza. Porque na natureza de Deus há o senso de liberdade. Então, o que explica o mal? Veja, Paulo chama o mal de mistério da iniquidade. A gente não tem como explicar o mal surgindo no coração de um anjo, perto do trono de Deus. Semana que vem a gente vai ver melhor isso. Mas a gente consegue entender como o mal surgiu, porque fazia parte da liberdade, era ficar ou não ficar com Deus. Muito bem. Então, a liberdade é fruto do amor divino, usado de maneira errada. Lúcifer, um anjo perfeito, se rebelou contra Deus e cobiçou o controle do universo, o lugar do próprio Deus. Nós não vamos ler esses textos agora, porque eu quero guardá-los para a semana que vem, tá? Quando a gente vai falar do grande conflito, mas Isaías 14 explica como foi surgindo o mal no coração de Lúcifer. E ele foi expulso do céu, está lá em Apocalipse 12. E depois veio à terra tentar o primeiro casal que caiu em tentação. Vamos dar uma pausa para o pessoal respirar? E enquanto a gente dá uma respirada para não embolar aqui as ideias, eu quero oferecer para você esse guia de estudos que vai ajudar você a entender, inclusive, essa questão da entrada do pecado no mundo. E como isso afeta a nossa relação uns com os outros e afeta a nossa relação com Deus. Esse guia de estudos é o guia de estudos Eu Creio, tem o mesmo tema da nossa temporada, e aqui você vai encontrar alguns dos temas que eu estou tratando aqui nessa temporada. Você vai poder estudar com mais calma, anotar, aqui é bem colorido dentro da revista também. É um material de alta qualidade que nós enviamos para você de graça. Por que nós enviamos de graça? Por causa dos Anjos da Esperança. Inclusive, nesse mês, nós estamos numa campanha muito especial do Anjo da Esperança, que é Convide um Amigo. Então, você que já é Anjo da Esperança, gosta da Novo Tempo, já recebeu esse material de graça na sua casa, você quer ampliar esse ministério, que a gente consiga atingir mais pessoas, que a gente consiga enviar mais material de graça, então convida um amigo, explica para ele o que é ser um Anjo da Esperança e convida para ser um anjo. E se ele aceitar, vocês dois vão ganhar uma lembrança desse momento, que é um bottom do Anjos da Esperança, tá bom? Então, você pode convidar um amigo, mas para ter essa revista na sua casa, é só você entrar em contato conosco. Você pode ligar agora para 0 operadora 12 21 27 31 21 ou entrar no site novotempo.com/escola bíblica, tá bom? Lá você pode pedir. Gente, eu quero
analisar com vocês um pouquinho os efeitos do pecado na vida do ser humano perfeito. Pega a tua Bíblia aí, abre lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E nós vamos ler aqui com calma a história da entrada do pecado. Ao longo do programa nós vamos ver mais efeitos, mas eu queria analisar um pouquinho esse aqui, olha. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o começo, que diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que o que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Veja como ela foi astuta, né? Ela chega com uma pergunta que tinha um pouco de verdade e um pouco de mentira. O diabo faz assim, ele vai misturando verdade com mentira. Aí a mulher respondeu no versículo 2: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer, nem tocar nele, para que vocês não venham a morrer. Então, estava muito claro na mente de Adão e Eva o que eles não poderiam fazer. Só que no versículo 4, a serpente, era Satanás ali, ele vem e diz assim: É certo que vocês não morrerão. Essa foi a primeira mentira contada por Satanás e que vem sendo repetida ao longo da história. Pessoas não morrem. E antigamente isso era um negócio de filme de terror, né? Que aí vinha, só morria, vinha alguém para sair o espírito e vinha, enfim, infernizar as outras pessoas e fazer medo e tal. Mas hoje você vê isso em desenho animado. Morre o personagem, sai a alma de dentro e a alma vai conversar com os outros e tal. Essa mentira de que uma pessoa, quando morre, não morre, mas sai uma alma viva e inteligente dentro dela, que vai se comunicar com os outros, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, vai para o purgatório. Essa história começou lá em Gênesis, quando Satanás disse: certamente vocês não vão morrer. Bem, aí você conhece a história. Eva acreditou em Satanás, ela comeu do fruto e deu para o seu marido. Agora, os efeitos do pecado. Olha, o primeiro efeito do pecado no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Sabe qual é o primeiro efeito do pecado na vida de alguém? É compartilhar o pecado, porque foi o que Eva fez. Ela foi lá, levou para Adão e ele comeu. Agora veja o outro, versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Começaram a resolver o problema com seus próprios meios. 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha o que o pecado colocou na natureza humana. Medo de Deus. E a gente comentou em outro programa que tem aquela história da criança, né? Não faz isso que Deus vai castigar. E a gente vai reproduzindo isso, colocando na nossa mente medo de Deus. O ser humano teve medo de Deus quando pecou. Continua aqui, vamos continuar. Versículo 11. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: Olha isso aqui. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Você consegue perceber que a natureza humana começou a ser deturpada aqui já? Porque até então, se você olhar o capítulo 2, Adão disse assim: Esta mulher é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa mulher é um pedaço de mim. Na hora que o pecado entrou, o que foi que Adão fez? Foi eu não, Senhor. Foi ela. E Adão começou a colocar a culpa no outro. É efeito do pecado. Raquel, eu posso só completar o pensamento aqui, eu já li a palavra. Só que não parou por aí, ó. Versículo 13 agora. Então o Senhor disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. E a Eva recebeu a culpa de Adão e ela transferiu para a serpente. Agora veja uma coisa.
indiretamente Eva estava colocando a culpa no próprio Deus, porque ela disse assim, ó, foi o teu animal que o Senhor criou aí, que me enganou e eu comi. Então, o pecado, ele foi destruindo a relação do homem consigo mesmo, olha lá, em algumas dimensões. Primeira coisa que o pecado faz é que Adão e Eva arrancam folhas de figueira para cobrir o corpo. Nunca tinha caído uma folha de uma árvore sequer. Primeiro, a relação quebrada do homem com a natureza. Depois, Adão começa a culpar Eva, quebra a relação de um com o outro. E depois eles começam a culpar o próprio Deus, quebra a relação do homem com Deus. A natureza humana caiu e isso trouxe consequências terríveis que a gente sente até hoje. Ô, pastor, uma dúvida que eu sempre tive é que se Adão ele tivesse dito não para Eva, ele estaria hoje no paraíso? E Veja, Eva estaria com as consequências pela desobediência? Essa é uma questão para a qual a gente não tem uma resposta bíblica, né? O que teria acontecido? A gente sabe de uma coisa, que se apenas Eva tivesse pecado, todo o plano da redenção teria sido feito apenas para ela. Porque Deus salvaria, ele viria por um ser humano. Agora, como ficaria isso? Um ser humano perfeito e o outro imperfeito na terra? Não sei. Vai ser mais uma pergunta que a gente vai fazer para Deus lá no céu. Eu não sei, a Bíblia não revela isso. Tá? Então, ó, veja, por que a gente está estudando esse capítulo aqui? Porque no terceiro capítulo da Bíblia já mostra que o pecado traz consequências terríveis. E quando você vê, por exemplo, hoje, marido brigando com mulher, pai brigando com filho, essas coisas todas, é tudo consequência da natureza pecaminosa que entrou em nós. Como a Bíblia descreve, então, a condição humana após a queda? Romanos 3, 23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a capacidade que nós temos de glorificá-lo. Quando o ser humano não estava caído, tudo o que ele fazia de alguma forma dava glória a Deus, glorificava o nome de Deus. Quando nós pecamos, nós perdemos a capacidade de glorificar a Deus com a nossa vida, com o nosso corpo. E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver perto de Jesus. Há 3 processos na vida cristã, que é o processo de justificação, de santificação e de glorificação. Justificação acontece quando nós somos perdoados. Romanos capítulo 5 fala sobre isso. Santificação é o processo de estar perto daquele que é santo. Tá? Santificação não é o processo de você ficar cada vez mais impecável. Não é essa a definição. Ser santo é estar perto do santo, porque a gente recebe a santidade dele. E a glorificação também tem a ver com isso, porque quando a gente está perto dele, nós recebemos a sua glória e podemos demonstrar a sua glória para os outros. Quando nós pecamos, nós perdemos a glória de Deus. Bem, a natureza humana, ela é uma só. E esse texto aqui é importante, ó. Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Por que eu estou destacando isso? Porque hoje, infelizmente, a gente percebe pessoas dizendo assim, poxa, eu sou superior àquele outro lá. Ah, a cor da minha pele é melhor que a cor da pele do outro. Ah, a minha situação social me faz melhor que o outro lá. Mas, amigos, do ponto de vista do pecado, todos nós estamos na mesma lama. Não importa se na sua conta bancária tem um pouco mais, um pouco menos de dinheiro. Do ponto de vista do pecado, não tem ninguém melhor. Ninguém. E entre os seres humanos, não tem ninguém melhor que o outro. Não importa a cor da pele, a situação social, a origem étnica, a origem geográfica, não importa. Todos estão na mesma condição e ninguém pode dizer que um é melhor que o outro. Por quê? Porque nós somos descendentes de um só. Todos nós somos irmãos. Quando a gente pensa no pai, no papai Adão e na mamãe Eva. Todos somos irmãos. Então, o branco é irmão do negro. O asiático é irmão do sul-americano. O brasileiro é irmão do argentino. Porque, na prática, todos nós somos filhos de Adão. Então, isso é importante a gente entender, porque a nossa natureza humana, pecaminosa, ela quer nos levar a colocar hierarquia entre os seres humanos. E entender que nós somos feitos a partir de um, nos ajuda a não fazer essa hierarquia. Todas as gerações de humanos
estão ligados pelo primeiro casal no Éden. Então, não existe ninguém que é superior a ninguém. Agora, o que é a morte espiritual e como ela afeta o ser humano? Veja, Efésios capítulo 2, versículo 1. Você de casa está me acompanhando aí? Está com a sua Bíblia aberta? Abre em Efésios capítulo 2, versículo 1, e o texto diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Se você perguntar para mim assim, pastor, qual é a situação espiritual do ser humano sem Deus? A situação é de morte. Todos nós estamos mortos. Tem um texto muito legal, muito esclarecedor em Romanos capítulo 6, versículo 23. Talvez você conheça esse texto de cor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Paulo está falando sobre o pecado, a graça de Deus, e ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele fala aqui? Fala do salário. E o que é salário? Salário é uma coisa que a gente merece. Você trabalha o mês todo, no final, o seu patrão te dá um salário. Ele está dizendo aqui que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se o salário do pecado é a morte e todos nós pecamos, o que a gente merece? Qual é o nosso salário? A morte. Por isso que a graça de Cristo é tão grande, porque Ele nos dá o que a gente não merece, que é a morte. Você quer fazer uma pergunta, né? Vamos fazer o seguinte, depois do intervalo, você já volta com a sua pergunta, tá bom? Não sai daí, a gente tem mais coisas para ver sobre a natureza humana na Bíblia e é rapidinho o intervalo, tá bom? A gente volta já já. Muito bacana a gente entender, né? Nossas origens, de certa forma, tirar um pouco aí do peso, entender um pouco a origem dos nossos pecados e essa questão da ser salvo pela graça, para que a gente possa fazer as boas obras. Vamos dizer, para mim isso era o contrário, sabe? Isso trouxe muita clareza. Tem me esclarecido em muitas coisas e tem me levado a ver e ampliar a mente de como a gente vive e como a gente pode viver, do que a gente tem seguido e do que a gente pode realmente seguir. Eu gosto muito da palavra metanoia e essa transformação da mente passa por a gente entender, né, tudo isso, vamos dizer, e todos esses fundamentos que a gente está aprendendo aqui, isso trazer para nós novas crenças, né, novos conhecimentos. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. É muito bom ter você conosco, estudando aqui esse tema da natureza humana. E se você gosta de estudar a Bíblia, quer ter mais informações sobre a Palavra de Deus, eu quero te ajudar. Nós preparamos aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo esse guia de estudos chamado Eu Creio. Aqui tem alguns estudos bíblicos com os textos, as explicações dos textos, espaço para você copiar, para você responder. E, inclusive, você pode mandar para a gente as suas respostas e nós enviamos de volta para você um certificado desse curso. Tudo isso gratuitamente. A gente não cobra nada de quem pede, porque os Anjos da Esperança já pagaram todo o custo de produção e de envio para a sua casa. Você só precisa pedir. Então, você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica. Lá você pode pedir o seu guia de estudos fazendo um breve cadastro. Ou você pode também ligar para a gente nesse momento, tem uma equipe esperando sua ligação. O número é 0 operadora 12 2127 3121. Você liga e diz, olha, eu quero o guia de estudos Eu Creio. A nossa equipe vai fazer o seu cadastro e vai chegar na sua casa sem custo algum pelos correios, graças à contribuição dos Anjos da Esperança, a quem a gente agradece muito, tá bom? Vamos lá então, gente. Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre a natureza humana. Você queria fazer uma pergunta, né? É uma dúvida que eu tenho, pastor, e sinceramente eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa questão. Porque nós costumamos atribuir o mal, a origem do pecado, ao princípio por Satanás, né? Através de Satanás que entrou a maldade no mundo. Mas se
ele teve a opção, o desejo melhor, ele desejou ser igual a Deus, ele começou a surgir o orgulho dentro dele. Se só existia o bem, só existia coisa boa, como que poderia surgir esses desejos dentro deles? Antes da criação de Lúcifer, de Satanás, já não existia um mal que simplesmente não é descrito na Bíblia. Porque se ele pôde fazer escolha, é porque ele tinha pelo menos duas opções. Aqui, ó, Paulo pensou tanto nisso e ele disse assim, puxa, isso é um mistério, vou chamar de mistério da iniquidade. Nós não temos como explicar. O que a gente entende é o seguinte, que o bem, ele não é um conceito. O bem é uma pessoa, é Deus. E o que aconteceu com Satanás foi que ele começou com Lúcifer até então, né? Essa palavra Lúcifer não tem na Bíblia, mas como chama ele de anjo de luz, Lúcifer seria essa palavra em latim. Lúcifer, o que a gente entende do texto bíblico é que ele começou a se afastar de Deus. A gente não pode admitir que existia em algum lugar do universo o mal guardado. Por quê? Porque nós teríamos que admitir que Deus teria criado o bem e o mal. O mal é simplesmente você se afastar de Deus. E depois que Lúcifer se tornou Satanás, aí o mal se personificou nele. Você me pede para explicar tudo isso, eu não sei te explicar. Porque nem Paulo conseguiu explicar com a inspiração. Mas o que a gente sabe é que, em algum momento, o mal surgiu no coração dele, porque ele se afastou de Deus. Pode falar. Pastor, então não dá para até pensar que nós pecamos por causa do pecado de Lúcifer e não de Adão, porque assim, se o Lúcifer não fosse jogado para cá, para a terra, não teria tentado Eva. Uma então, coisa assim, é consequência da outra, né? Mas assim, a porta estava fechada no planeta Terra. Quem abriu a porta foi Adão e Eva, né? Os dois abriram a porta. Se eles tivessem negado o pecado, dizendo, não, a gente não vai comer do fruto, a gente vai acreditar na palavra de Deus, Satanás deveria ir buscar abrigo em outro lugar. Mas eles abriram a porta aqui e o pecado entrou. Então, é culpa de Lúcifer? Sim. É culpa de Adão e Eva? Sim, mas também é culpa nossa. É o que a gente está estudando hoje. A nossa natureza nos leva ao pecado. Então, no final, não dá para culpar esses dois. Lutero tinha uma frase interessante, ele diz assim, olha, você não pode, ele dizia, né? Você não pode evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam um ninho. Então, assim, a gente vai ser tentado, mas no final das contas, quem escolhe cair ou não na tentação somos nós, né? Pode falar. Pastor, eu vim com uma dúvida. A natureza humana, na verdade, ela traz um lado egoísmo e o lado altruísmo, ou esse lado altruísmo é só da natureza divina? Não, veja, a natureza humana, ela foi deturpada, mas ainda habita em nós uma fagulha da imagem de Deus, né? Só que é o seguinte, se a gente não tiver a ajuda da natureza divina, essa fagulha da imagem de Deus nunca se sobrepõe à nossa natureza, a natureza humana ruim, né? Então, assim, quando nós caímos, não acabou com tudo, mas foi sendo deturpado. E hoje nós estamos aí com talvez 6, 7 mil anos de história do pecado sobre a nossa cabeça. Então, o altruísmo, ele é um esforço do ser humano. E o contrário é verdade. A gente faz o mal sem esforço e o bem com muito esforço, né? Pode falar, Raquel. Ô, pastor, eu tenho duas perguntas. Sim. Em uma, na verdade. É que se o paraíso ele é o Éden, e que estaremos após a grande batalha, todos vão para o paraíso. E se o paraíso ou o Éden, eles estão aqui na Terra? Não. A gente vê, vamos lá em Apocalipse. O paraíso, na verdade, é um termo que a gente usa para falar do Éden, mas também da Terra, porque o Éden era um espaço na Terra perfeita, né? Então, toda a Terra, na verdade, era um paraíso. Mas quando é que esse paraíso voltará a ser na Terra? Apocalipse, capítulo 20 e 21. Vamos aqui, Apocalipse, capítulo 21. Quando é que a Terra voltará a ter um paraíso, a ter o Éden de novo? Olha o que diz Apocalipse 21, a partir do versículo 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva
enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, hoje, não tem um lugar onde o Éden está escondido, né? Tudo que era o Éden, hoje o paraíso, foi deturpado, a natureza foi deturpada. Quando é que essa terra voltará a ser um paraíso? Quando acontecer isso que nós lemos, a cidade santa descer e Deus recriar a terra. Pode falar. Mas a Bíblia não fala que quando eles foram expulsos do jardim do Éden, não ficou um anjo para guardar a porta? Então, o que a gente entende é o seguinte: em algum momento, aquele Éden foi retirado da terra. A árvore da vida foi retirada da terra. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi retirada da terra. Só que nós não temos revelação para dizer isso. Né? Não está mais aqui na terra, guardado em um lugarzinho. Né? Não está mais. Onde está agora? A Bíblia não revela isso. A Bíblia revela o seguinte, que um dia a terra voltará a ser como era, aqui nesse texto que nós lemos. E se ela voltará a ser como era, nós teremos de novo o Éden, a árvore da vida, porque João, aqui no Apocalipse, viu a árvore da vida na cidade santa, na Nova Jerusalém. Então, onde está agora? A Bíblia não fala, mas um dia se tornará de novo uma terra perfeita quando descer tudo. O que a gente consegue deduzir é que o jardim do Éden voltará à terra dentro da cidade santa. Mas isso é uma dedução, porque não tem nenhuma afirmação bíblica sobre isso. Pastor, puxando o gancho, né, da terra ser refeita, perfeita novamente, nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, essa imagem foi deturpada com o pecado, e isso foi, como eu posso dizer assim, isso nos modificou a imagem e semelhança de Deus. Sim, com certeza. Com a santificação através do Espírito Santo e da cruz, isso foi refeito ou somente no Apocalipse? Não foi, né? Porque quando nós fomos criados, nós não tínhamos propensão para o pecado. Né? A gente não tinha vontade de pecar. E hoje, mesmo depois que a gente aceita a cruz de Cristo, que a gente se converte, a gente continua com essa luta que a gente leu no começo lá em Romanos 7, né? Nós vamos ser, a imagem de Deus vai ser refeita em nós em todos os sentidos. Fisicamente, né? Eu li uma vez um artigo de um teólogo que ele defendia que Adão teria, em média, 4 metros de altura. Né? Então, todo mundo vai crescer, né? Essa é a minha esperança. Né? Todo mundo vai crescer, todo mundo vai voltar a ter um caráter perfeito. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver esse texto? Já eu te dou a palavra, Edson. 1 Coríntios capítulo 15. Aqui, a partir do versículo 51. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, ele diz assim: Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha como é que vai acontecer. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, aqui está o momento que nós voltaremos a ter a imagem de Deus em nós. Quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, o que é errado, o que é propenso para o mal, não vai ter mais isso. E o nosso corpo, que é mortal, se revestirá de imortalidade. Então, nós vamos rever a imagem de Deus completa em nós. Então, hoje, a nossa imagem seria a imagem do mal e do pecado? Ou... É uma imagem, imagine que você pintou um quadro e aquele quadro foi sofrendo os efeitos do sol, da chuva. Lá em casa eu tenho um quadro assim que ficava na área externa e ele foi desbotando, né? Vai desbotando a cor, se pegar muito sol, chuva, essas coisas todas. Eu diria que hoje nós somos a imagem de Deus desbotada, bem desgastada pelo pecado. Ainda resta um pouquinho da imagem de Deus ali, mas nós somos completamente desgastados. A gente precisa ser restaurado à imagem de Deus nesse momento aqui de 1 Coríntios 15. Eu sempre imaginava que nós éramos a imagem de Deus.
E esse tema da natureza caída me fez refletir que talvez essa imagem não está bem como deveria ser, sabe? Porque na minha cabeça, tanto é que muitos traumas, muitas coisas que aconteceram na minha vida que eu fui sendo curada foi por causa disso. Eu pensava, não, eu sou imagem e semelhança de Deus. Então ninguém pode falar que eu sou outra coisa, né? Então a minha base sempre foi essa. E hoje me fez refletir um pouco nessa questão. Será que a minha imagem é mais parecida com o mal e com o pecado do que com do próprio Senhor, né? Mas eu creio que quando a gente vai buscando em santificação o Senhor, isso, a gente estar mais perto de Jesus, né? Isso fica um pouco mais, a gente consegue esconder um pouco essa imagem deturpada, né? Pastor, ainda dentro desse assunto, quando da criação do ser humano ali no Éden, né? A Bíblia fala que o próprio Deus conversava com Adão, né? Face a face. Face a face, né? Então, nós tínhamos então a natureza divina ali, e por isso nós tínhamos Deus conversando com o ser humano. A gente é só a natureza perfeita, natureza humana perfeita. Através da queda, a gente vê nos relatos bíblicos que Deus já não se manifesta mais ao ser humano, não pode nem ver o rosto, nem a face, nem nada, né? E esse Éden, então, quando essa cidade santa ser restaurada e o paraíso, né, que a gente fala retornar para esse mundo, então nós vamos ter o contato diretamente com o próprio Deus ou não mais? Não, mais do que isso, mais do que isso. Apocalipse capítulo 22. Deixa eu encontrar esse texto para vocês. Aqui, ó, é o 21. A gente acabou de ler. Lá no Éden, tinha uma diferença. Deus não morava na terra. Deus estava no seu trono no céu e ele vinha, na viração do dia, conversar com Adão e Eva, né? Deus vinha visitar Adão e Eva todo dia. Olha como é que vai ser depois da restauração. Apocalipse 21, versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Cara, isso para mim é impressionante, sabe por quê? Porque Deus, depois de tudo que nós fizemos como humanidade, Ele disse assim, ó, quando eu restaurar vocês, eu vou morar com vocês na terra. O trono de Deus vai ser na terra quando a gente for restaurado. Isso é legal, né? Bonito isso, né? Mas vamos lá. Então, biblicamente o corpo humano é composto por algumas partes. Quais são elas? Olha lá, Gênesis 2:7, vamos relembrar esse assunto, a gente viu semana passada. O homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A gente já mencionou esse texto, né? Então, o homem é composto na criação por duas partes: corpo, né, o pó da terra, e o fôlego de vida. Só que, didaticamente, a Bíblia às vezes divide as nossas partes. Você quer ver? Vamos lá para a terceira carta de João. Terceira carta de João, ali coladinho no Apocalipse. Terceira carta de João, coladinho em Judas, né? A terceira carta de João, no versículo 2. Olha como João fala: Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Opa, peraí, a gente não pode dizer que João estava falando aqui de uma alma como a gente tem aí no mundo espírita, né, no mundo moderno agora, que é uma alma inteligente. Por quê? Porque a gente já viu que lá na criação Deus não colocou em nós uma alma inteligente. Então o que João está falando? Ele está falando de duas divisões aqui: corpo saudável e parte espiritual saudável. Né? João aqui, ele junta o que depois Paulo chama de alma e espírito. Você vai ver Paulo falando corpo, alma e espírito. Seria a nossa parte física, a nossa parte emocional e a nossa parte espiritual. Então, por que a gente tem certeza de que João não está falando de uma alma inteligente? Porque João entraria em contradição com o texto de Gênesis. E, amigos, se João contradisser o texto de Gênesis, a Bíblia acabou de falir. Porque um profeta não pode contradizer o outro profeta. Então, nós somos compostos por corpo e fôlego. Mas, didaticamente, a gente vai separando essas coisas, ok? O fôlego de vida é o sopro do Todo-Poderoso, de acordo com Jó 33:4. Então, o homem passou a ser uma alma vivente
e não a ter uma alma. Qual é o papel da graça de Deus na salvação do ser humano? Então vamos lá, nós já vimos a situação terrível que nós nos encontramos, né? Você entendeu que você está na lama, você entendeu em casa que você está na lama do pecado, que a nossa situação, a sua e a minha, é uma situação irremediável. Se não fosse essa intervenção que nós vamos ler agora, nós estaríamos todos perdidos por causa da nossa natureza. E qual foi a intervenção? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Vocês lembram que eu falei para vocês o que era graça? Graça é a capacidade que Deus tem de nos dar o que nós não merecemos. E a misericórdia é a capacidade de Deus de não nos dar o que nós merecemos. Ou seja, se Ele nos dá a salvação pela graça, significa que nós não merecemos a salvação. Amigos, a maior ilusão do ser humano é achar que Deus nos dá a salvação porque Deus acha em nós algum motivo para nos salvar. Não tem. Se Deus olhar... Tem um salmo de Davi, eu não vou lembrar agora qual é, ele diz assim: se Deus considerasse os nossos pecados, quem sobreviveria? Se Deus olhasse para a gente assim, e dissesse assim, agora eu vou listar todos os seus pecados aqui, vamos lá. E nenhum de nós sobreviveria a essa prova. Nós só somos salvos pela graça de Cristo, essa graça que nos salva e que tem um efeito. Eu não coloquei aqui, mas abre lá em Efésios 2, porque o versículo 10 é importante também. Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. A gente já leu o 8 e o 9 ali. Deixa eu encontrar Efésios aqui, ó. Efésios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 10 agora. Nós já lemos o 8 e o 9, agora o versículo 10. Olha lá. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então veja, Ele nos salva pela graça e nos salva pela graça para que nós pratiquemos boas obras. Não é o contrário. A gente não pratica boas obras para ser salvo. A gente é salvo pela graça para praticar boas obras. Então, as obras são muito importantes na vida de um cristão. Quem diz assim, não, é só a graça de Cristo que você faz, não importa. Não entendeu a Bíblia. Porque Jesus nos salva de graça para nós praticarmos boas obras, para nós sermos obedientes à lei. Repito, nós não somos obedientes à lei para sermos salvos. É o contrário, nós somos salvos para sermos obedientes à lei. E Ele nos dá esse poder. Então, amigos, qual é o papel da graça? Qual é o papel da graça? O papel da graça é resolver a nossa situação que é insolúvel. Você entendeu que sem a graça de Deus a gente está morto? Você entendeu também que sem a graça de Deus nós estamos mortos? Mortos nos nossos pecados, irremediavelmente perdidos. E para que tem a graça? João 3,16, nas palavras de Jesus, explica. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que a gente precisa da graça de Cristo? Porque sem ela não tem solução para a nossa vida. Então, no programa de hoje, eu espero que você tenha entendido a situação da natureza humana. Porque, amigos, enquanto nós não reconhecermos a nossa situação deplorável enquanto seres humanos, nós não vamos correr para Jesus buscando ajuda. É mais ou menos como um doente que não admite a sua doença. Ele não vai em busca de tratamento. Então, o meu convite hoje é muito claro para você. Admita a sua doença chamada pecado. Sabe por quê? Porque o médico está assim, vem, eu vou ajudar você a se curar. Admita isso enquanto você ouve esse hino.
Sei que nada sou, Senhor, por isso em tuas mãos entrego o meu ser. Faz de minha adoração um altar, o sacrifício ao teu louvor. Preciso ser melhor pra prosseguir. Só em Deus encontro abrigo, nele a paz e amor. Posso encontrar saída e esperança pra crer que és Nada vale o meu esforço sem a graça de Jesus. Ele é o único capaz de me entender. Sem hesitar, derramo meu sofrer diante do meu Salvador. Palavras não explicam o grande sacrifício. Só em Deus encontro abrigo, nele a paz e amor. Posso encontrar saída e esperança pra crer que só em Deus encontro abrigo, nele a paz e amor. Posso encontrar saída, esperança pra crer que és Deus. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Posso encontrar saída, esperança pra crer que és Deus. Tu és meu Deus, meu único Deus. meu único Deus. Amém. Veja o que esse Deus, que é o único Deus, fala para você. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que eu gosto desse texto aqui? Aqueles que conhecem o mundo rural sabem que o jugo une dois animais, né? E o mais forte sempre trabalha mais que o mais fraco. Aí Deus diz assim, ó, coloque sobre vocês o meu jugo.
É como se Ele estivesse dizendo, vem trabalhar junto comigo, eu faço a maior parte do trabalho. Eu ajudo você com a sua natureza. Deus quer nos ajudar a vencer a nossa natureza. E essa é graça dele para a gente. Então não se desanime por causa da sua natureza. Apenas entregue a vida a Jesus e Ele vai cuidar de você. Vamos orar? Senhor, obrigado por nos revelar quem nós realmente somos. Porque ao ter essa consciência de quem nós somos, nós podemos correr para Ti em busca de solução. E nós fazemos isso agora, Senhor Deus. Nós somos maus, mas estamos nos jogando em Teus braços, pedindo a Tua graça para solucionar nossa situação terrível. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.